Mais uma terça com o varejo está iniciando agora. Terça com varejo 6.0 da Cresce Vendas. Nosso objetivo é trazer as melhores práticas do varejo todas as terças para você aumentar as vendas com CRM e com tecnologia. Continuando as nossas aulas sobre implantação. Falamos já com a Carol, que vocês viram lá qual é o escopo geral. Falamos com o Vitor, que ele explicou o kickoff e as alavancas promocionais, as ferramentas de engajamento. E hoje nós vamos falar de mais treinamentos, que é o treinamento operacional e o checklist, que é a reunião que antecede o lançamento do clube. Então, recadinhos iniciais bem rápidos, curta o vídeo, baixe Varejo 6.0, faça o seu check-in, vamos fazer junto? Te lembrar de fazer o check-in, que o check-in te dá pontos, você concorre a prêmios na roleta, ganha uma raspadinha e também troca pontos por palpites. Lembra de dar os palpites que ainda estamos em Copa do Mundo, reta final, e vamos continuar estendendo para o Brasileirão. Recadinhos dados, aliás, falta um, né? Esse aqui, formulário de indicação. Indique a Cresce Vendas para algum amigo e ganhe Pix. Ganhe até por reunião agendada, não precisa nem fechar, só indicar o cliente aqui que a gente te paga no Pix. Bora! Então hoje o bate-papo bem objetivo, eu gosto de objetividade, né, pessoal? Vocês podem perceber aí nas nossas lives que nós gostamos de ir direto ao ponto, ao invés de ficar chovendo molhado. Então tem dois convidados aqui da nossa equipe de sucesso do cliente, gostaria de chamar ao palco, Matheus Moreira e a Gabi. Cadê o Matheus? Gabi Moriá, tá aí. Boa tarde. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Matheus, sejam bem-vindos. Eu queria passar primeiro para a Gabi se apresentar, em seguida o Matheus, para a gente iniciar nosso bate-bola explicando as reuniões que nós temos durante a implantação do CRM. Fala aí, Gabi. Gabi tá sem microfone, Gabi. Aí, agora sim. Sim, agora Boa vai. tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Me chamo Gabriela, para quem não me conhece, eu sou analista aqui da área de sucesso do cliente. Dupla do Vitor, né, que se apresentou aí nas reuniões anteriores. Estou aqui à disposição, né, sempre à disposição dos clientes. Para quem não me conhece ou tem curiosidade de me conhecer, estou aqui à disposição de vocês. Boa, obrigado, Gabi. Matheus, microfone aberto aí. Opa, e aí, pessoal? Sou Matheus, sou analista, faço dupla com o Genilson aí, e é sempre muito bom estar aqui, né? Acho que esse momento aí de partilha. Boa. Meus amigos, minha amiga Gabi, meu amigo Matheus, nós vamos conversar hoje sobre as reuniões ou treinamentos que a gente fala aqui durante a implantação. Falamos do kickoff, das alavancas, e hoje nós vamos falar do treinamento operacional e do checklist. Gabi, como é que é esse treinamento operacional? É mais de uma aula, mais de um treinamento? Como é que é feito isso? Durante quanto tempo? Dá um detalhe geral para nós. Boa, vamos lá. O treinamento operacional é uma das reuniões que eu acho mais importante, né, ali para a trilha de aprendizado do cliente, que é após alavancas promocionais, onde o cliente vai definir ali algumas ações, né, que ele vai trabalhar inicialmente. O treinamento operacional, ele se inicia com as ferramentas mais importantes, como cadastro de ofertas, as necessidades do cliente em relação a cashback, a divulgação também dos banners, jornais de ofertas dentro do aplicativo. É uma reunião que inicialmente ela é de 40 a 50 minutos, vai depender muito das dúvidas do cliente. A gente sempre vai perguntando sobre o engajamento do cliente, se ele está entendendo muito bem sobre o treinamento, até porque a gente precisa que o cliente ele esteja engajado desde o primeiro momento das reuniões, né? Então, eu sempre pego nessa questão de perguntar para o cliente se durante a reunião ele está entendendo o treinamento. E por ser uma ferramenta que tem 1000 utilidades, a gente não passa no único treinamento. Conforme o cliente vai utilizando a ferramenta, a gente vai marcando próximos encontros para cadastro de campanhas, sorteios, surgindo ali com a necessidade do cliente. Matheus, muita gente me pergunta se quem cadastra no início é a Cresce Vendas os produtos, ou se são eles ou os dois juntos. A gente dá o suporte para eles fazerem sozinhos. Como é que é essa parte de cadastramento aí de ofertas e todas as alavancas promocionais da Cresce Vendas?
Então, Lucas, a gente está sempre disponível, né, para auxiliar aí tanto na condução desse processo ou um treinamento específico, mas a gente não faz o processo para o cliente, né? A gente ensina a pescar. É um processo Uhum, diferente, né? uhum. E essas aulas ou treinamentos, elas estão sendo gravadas atualmente? Como é que está sendo feito isso, Gabi? Boa. Inclusive, ultimamente a gente está utilizando a auditoria, né, para gravação dessas reuniões. Conforme o cliente solicita, normalmente eu mando, né, a gravação. A gente tem o programa de gravação de treinamentos. Porém, eu também envio, após o treinamento operacional, os PDFs, que são materiais que a gente tem disponível ali para os clientes, para auxiliar no cotidiano, né, os materiais onde tem as telas específicas em PDF. E a gente, conforme o cliente solicitar, a gente envia, sim, a gravação do treinamento. E além do operacional ali de painel e etc., tem mais treinamento durante essa parte de treinamentos ou é só painel? Como é que é isso? Boa. Pode falar, Matheus? Na verdade, assim, eu ia falar que dá para a gente abranger bastante coisa. Eu acho que o operacional, ele é o básico, só que o obrigatório, quase que é o obrigatório no começo. Então, a gente vai ter as ofertas, banner, jornal de ofertas, notificação, né, entender um pouquinho o dashboard, antifraude. Então, assim, tem vários pontos aí dentro de um treinamento. E dentro desse treinamento, a gente aprofunda alguns tópicos também, né, de acordo com a necessidade do cliente. Uhum. Treinamento de caixa, a gente manda o vídeo direto, não tem um treinamento para o operador ali que a gente faz, né? A gente manda um vídeo que é o modelo para o cliente seguir esse modelo, é isso, Gabi? Isso mesmo, Lucas. A gente envia o vídeo do treinamento para os operadores de caixas e nós temos também dentro da pasta do cliente que nós enviamos desde o início do processo de implantação do cliente, a gente envia também os materiais para auxiliar no cotidiano ali do operacional, né? Com o operador de caixa, entre o elo entre o cliente e o operador, que é o manualzinho do processo de como fazer a comunicação com o cliente final também. Uhum. Matheus, quanto que a gente recebe, ou o cliente da Crescimentos recebe o pack de arte para poder imprimir isso e divulgar o clube na loja? Olha, ele recebe logo no começo do processo de implantação ali, ele já vai receber um material de apoio, né? Se for um cliente, por exemplo, que tem a parceria com o Martins, ele até tem ali um sisteminha até da Rede Paz também que ele consegue utilizar, né? Então, existem algumas formas, a gente consegue também no treinamento operacional oferecer exemplos de material para ele através do próprio profissional ali, da equipe deles, criar um material também, né? Tendo uma inspiração, tendo uma referência. Uhum. Boa. E esse treinamento operacional aí, o pessoal sente muita dificuldade, Gabi? Como é que é feito? Boa, ponto importante a ser falado, até porque, primeiramente, participação, né? De quem que deve participar do treinamento operacional, é quem vai ficar responsável pela operação do clube. Então, durante o treinamento, eu sempre pergunto ao cliente sobre a questão se ele está visualizando bem o treinamento, o painel gerencial, se está entendendo muito bem, se é necessário a gente repassar o menu novamente. Por quê? Porque o treinamento operacional é o start para o lançamento do clube. Se ele sair da reunião com bastante dúvidas, é difícil depois no início do lançamento do clube desse cliente. Então, eu sempre vou questionando, pedindo, olha, entendeu o treinamento, o que é que a gente repassa novamente, por quê? Porque, às vezes, e principalmente, os clientes que não ligam as câmeras, né? E a gente sempre pede para o pessoal ligar as câmeras para a gente ver se está tendo engajamento real do cliente ali, juntamente com a gente. Por quê? Porque se passar esse treinamento, de fato, finalizou a reunião, eu sempre falo, gente, posso contar com o engajamento de vocês? Saindo da reunião, coloca a mão na massa, treina. A gente só vai aprender, de fato, utilizando a plataforma. Ficou com dúvida? A gente sempre manda um link. Os nossos clientes sabem que é o link do Calendly, que é a nossa agenda em particular. Surgiu dúvida, só nos acionar ali pelo link da agenda, que a gente troca uma bola, tira as dúvidas ali operacionais antes do lançamento. Mas é importante não esquecer dessa parte, pessoal. Então, duas dicas aí, duas observações, na verdade. Uma, cliente, câmera ligada, né? O tomador de decisão,
o dono do mercado, do varejo, geralmente não participa dessa reunião de treinamento de painel, certo, Gabi e Matheus? Tá, mas seu time vai participar, então o que a gente pede, você que está assistindo esse treinamento, essa live agora? Peça para o seu time deixar a câmera ligada, até para a gente poder conectar mais com as pessoas, saber quem são as pessoas que estão envolvidas, medir o engajamento também, a gente consegue observar se a pessoa está ou não prestando atenção, se está conectada na apresentação, ou se está ali, de repente, fazendo outras coisas em paralelo, que é muito ruim para a implantação, porque a gente vai ter que ter um retrabalho ali, ou de assistir de novo, ou até de marcar uma nova reunião, que é o que a gente não gosta muito, porque a agenda é concorrida, a gente tem vários clientes, então é muito importante, varejista, cliente cresce vendas, que essa reunião não seja furada ali, não seja declinada, seja mantida a agenda. Boa. E, Matheus, sobre... Você quer falar? Pode falar. Eu só ia fazer um complemento, né, no que a Gabi falou, assim, que para quem se dedica um pouquinho na atenção ali, não é difícil, né? Claro que vai existir, às vezes, alguma dificuldadezinha, mas é um sistema muito intuitivo, né? Então, se você prestar um pouquinho atenção, você aprende a entender ali a dinâmica dele e flui. A gente vai estar disponível depois, mas prestando atenção no operacional, gente, a chance de você sair já entendendo bem a ferramenta é muito maior. Perfeito. Então vamos lá. Então, o primeiro passo, a gente cria o grupo no WhatsApp, o cliente vai preencher o formulário, vai assinar o contrato, vai entrar o time de implantação. O time de implantação vai mandar as diretrizes, enviar o PDF indicativo do quais são as etapas, qual que é o cronograma. Vai ter o link de formulário para preencher mais informações ali de cores, hexadecimais, como é a logomarca, o nome do aplicativo, são informações gerais. Aprovação do layout do aplicativo, sobe o aplicativo para as lojas, homologa, faz os testes de homologação. Aí dentro disso nós temos o kickoff, alavancas, aí vem o treinamento operacional, e aí vem, estou fazendo toda essa trilha aqui para explicar o caminho para chegar onde eu quero falar agora, que é o checklist. Então, primeiro o Gabi, depois o Matheus. Esse checklist seria o quê? Essa reunião, ela acontece quando? O que se fala nela? Qual que é a importância? Boa. Após o treinamento operacional, então a gente vem com o checklist, que é uma das últimas reuniões, né? A última reunião antes do lançamento do cliente, que é o quê? O formulário que foi preenchido lá em alavancas promocionais, a gente faz um batimento de quais as funcionalidades que o cliente de fato vai utilizar no lançamento, até porque ao final da reunião de checklist, a gente manda para o time de implantação para eles subirem as configurações conforme o cliente for confirmando ali. E é uma confirmação de fato, vocês entenderam o treinamento operacional, colocaram em prática o que foi passado, porque às vezes ali no preenchimento das alavancas a gente tem várias funcionalidades. Às vezes o cliente até pergunta na reunião do treinamento operacional, mas não vai passar sobre o sorteio, sobre questão de campanhas, entre outras funcionalidades? Ainda não. Por quê? Porque as campanhas, para a gente utilizar ela de fato, a gente precisa ter uma base consolidada de clientes, a gente precisa de ter número de cadastros. Então, nessa reunião checklist, é um batimento das funcionalidades que esse cliente vai utilizar, se eles estão aptos com os materiais de divulgação de loja, seja interno, seja ali no próprio aplicativo também, e se de fato já foi disseminada a cultura ali da operação do clube em si, para todos os funcionários da loja. Bacana. Completa com algo aí, Mateuzinho? Ué, com muito pouco. A Gabi foi bem assertiva, assim, né? Foi bem bacana. Eu acho que é um momento, assim, de você alinhar mesmo. E até no sentido de alinhar as expectativas do cliente para esse lançamento, né? Porque eu acho que é muito importante a gente estar alinhado. O que ele está esperando desse lançamento? O que ele está disposto a fazer também nesse lançamento para alcançar o que ele está direcionando, né? Mirando ali como objetivo. Então, é esse momento, né? Eu acho, de alinhamento. E já aconteceu de vocês marcarem um checklist, tá tudo definido e a coisa não andar? Se sim, por quê? Já aconteceu, Lucas. E até complementando o que a gente estava falando anteriormente, antes de entrar nessa pauta, o checklist também a gente utiliza para quem está entrando com a ação do Promopix, né? A gente faz o cadastramento da campanha também nessa reunião de checklist. Então é muito importante o cliente já estar preparado com os materiais
que as meninas de implantação mandam ali no grupo, os banners, o regulamento. Essa é a reunião definitiva para a gente lançar juntamente a campanha, junto com o lançamento do clube do cliente. E sim, acontece sim do cliente fazer o checklist, estar engajado ali. O que acontece na maioria das vezes? Essa reunião de checklist é super importante o responsável do clube, da rede em si, estar participando, porque essa definição é da diretoria, do pessoal responsável ali. Às vezes, nessas reuniões, pode acontecer de uma pessoa que não é responsável pelas funcionalidades estar participando, e às vezes a reunião passa até batida. Então, é importante o papel responsável do diretor ou do responsável da rede estar nessa reunião e, de fato, o engajamento. Às vezes, na reunião não está o material pronto, a gente define uma data prevista para lançamento, data prevista, o que é? Quando vocês querem lançar o clube, porque a gente faz o acompanhamento. O time de CS, ele está ali para acompanhar o cliente, inclusive o Matheus sabe, a gente tem um berçário, que após o lançamento a gente acompanha todo o processo do cliente. Então, assim, mega importante o engajamento do início ao fim das reuniões com o time de implantação e logo após também com o time de CS. Fala mais desse berçário aí, Matheus. A Gabi tocou no ponto, muita gente não conhece ou pelo menos não faz ideia do que se trata. Explica melhor para nós. Perfeito. O berçário é um momento, né, que a gente considera que são principalmente os 15 primeiros dias ali após o lançamento, mas a gente também estende um pouco além disso, né, acompanhando ali de uma maneira mais próxima. Que é o quê? Esse cliente nasceu, esse clube nasceu. Então, ele precisa de um cuidado e uma atenção maior nesse primeiro momento, né? Se as ferramentas estão sendo bem utilizadas, se o cliente tem alguma dúvida, né? Até para sanar as dúvidas dos clientes finais ali também. Então, assim, a gente ter esse acompanhamento e realmente ver que houve um processo saudável nesse primeiro momento e que ele consiga continuar se desenvolvendo saudável durante todo o processo. Né? E então a gente envia relatórios, vai depender um pouquinho de cada analista e cada consultor, mas de maneira geral a gente tem um acompanhamento com relatórios, indicadores, né? Mensagens ali, a gente vai chamar eles, marcar reuniões, acompanhar todo esse processo e agendar o processo de trilha. Muito legal. Bom, acho que ficou bem esclarecido. Como eu disse, esse bate-papo nosso ia ser bem objetivo. Queria que a Gabi deixasse uma mensagem final, em seguida o Matheus, e aí eu concluo nossa live de hoje. Boa, Lucas. Obrigada. Eu quero agradecer primeiramente a participação nossa aqui dos analistas nessa reunião. Sou bem grata à Cresce Vendas. Acho que os clientes, eles não entendem a complexidade de como que é o trabalho aqui interno dos analistas, dos consultores. Os clientes às vezes já acham que após o lançamento vão ficar ao léu, né? Eu falo assim, liberados para fazer o que quiser. Então, a gente acompanha todo o processo, a gente está aqui à disposição para auxiliar vocês. Os analistas estão aqui para tirar as dúvidas. Eu até brinco com os meus clientes nas reuniões, quem sabe, quem me conhece sabe. Gente, pergunta, eu trabalho com isso. Se vocês não me perguntarem, não gerar demanda, eu não tenho trabalho. Então, eu sempre falo dessa forma. Então, eu estou aqui à disposição para auxiliar os clientes e à disposição a qualquer momento, todo mundo sabe. E é isso. Obrigada, viu, Lucas, pela participação. Obrigada a todos. Nós que agradecemos, Gabi. Muito obrigado pelo seu trabalho, dedicação. Sempre pronta, sempre com alto astral, disposta a ajudar. Isso é muito importante. E vai de encontro com toda a mentalidade que a Cresce Vendas tem de servir bem os clientes, né? A gente pensa muito no cliente, em você, cliente, em te atender bem, fazer com que suas vendas cresçam, que você tenha uma relação melhor com o seu cliente final. Então, tudo isso é o nosso trabalho, a gente entende a importância e por isso que a gente tem esses momentos de live, de treinamentos, de acompanhamento, trilha de sucesso, que a gente vai falar em breve junto com a Fran. Então, tudo isso é uma demonstração só, uma comprovação da nossa intenção de sempre ajudar, a nossa mentalidade de estar junto com vocês lado a lado, próximos, para poder fazer acontecer. Mateuzinho, com você. Vai ser bem breve também. Primeiramente, agradecer a você, né? Agradecer a Gabi, toda a equipe, né? Do sucesso do cliente da Cresce Vendas. Agradecer aos clientes, né? Pela confiança. E, pessoal, assim, acho que a atenção e a importância para o clube, para o olhar para o clube, né?
faz toda a diferença. E vocês têm uma equipe que está disponível aqui, né? Quando que precisa? Lancei 2 anos atrás, não importa. Pode mandar mensagem, a gente marca uma reunião para amanhã ou para hoje e bota a coisa para movimentar de novo. Então, assim, a gente está aqui disponível, né? Tenha essa consciência e nos procure e vocês vão ser bem atendidos. Muito obrigado, Lucas. Muito show. Obrigado, Gabi. Obrigado, Matheus. Tamo juntão. Excelente trabalho dos dois. Parabéns aí pela dedicação. Pessoal, muito rico esse papo, né? Acho que deu para entender quão simples é. Acho que não tem muita dificuldade. Ficou mais claro ainda que o nosso tratamento é mais humano do que tecnológico. Porque se fosse tecnológico, ia vir um manual cheio de vídeo ali, PDF, te entregar e falar, se vira. E não é assim. Diferente de muitas empresas, nós pegamos na mão, vamos juntinho, de mão dada, e vamos seguindo em frente juntos para poder fidelizar mais os clientes. Então, terminamos aqui hoje a parte que fala de implantação como um todo. Já explicamos o escopo, detalhamos o kickoff, as alavancas. Hoje foi treinamento operacional junto com checklist. E na próxima aula, nós vamos falar do lançamento em especial, o dia do lançamento. Porque não pode ser um dia qualquer. Não pode ser um dia que você simplesmente acordou, agora pede CPF, tá? A loja está sinalizada, agora fala do clube. Não é assim, não. Quando você não faz aniversário, você quer só um parabéns ou você quer bolo, quer festa, quer reunir os amigos? É a mesma lógica. É um dia especial, é o dia do nascimento do seu clube. E sendo assim, você tem que colocar uma dedicação exclusiva para esse momento tão especial, porque é de hoje ao infinito. Você não vai começar seu clube hoje e parar amanhã, vai? Claro que não. Então, se é uma tendência, se o mercado pede isso hoje, você tem que levar a sério, e começar certo é mais importante do que só começar. Porque começar, você pode começar errado, e aí você vai até frustrar, de repente cancelar o seu clube, como eu já vi alguns poucos exemplos, mas tem sim, claro, e não é esse o nosso objetivo, é que você comece com o pé direito, vá com tudo e lance seu clube com a mais alta potência. Bom, então finalizamos mais uma terça com varejo. Muito obrigado pela sua audiência e te vejo na próxima. Tchau.